A ilha do Porto Santo é a segunda mais antiga do arquipélago da Madeira. Apresenta uma área aproximada de 42 km², sendo o concelho de menor superfície da Madeira. Formado no período miocénico, há 14 milhões de anos, o Porto Santo apresenta vários ambientes geológicos com origem vulcânica e sedimentar que se desenvolveram por etapas ao longo do tempo. No Porto Santo, o vulcanismo do complexo de base é essencialmente submarino e apresenta características básicas e intermédias, onde ocorreram escoadas lávicas subaéreas e intrusões de basaltos e traquitos. A atividade vulcânica desta ilha cessou há 8 milhões de anos. As formações geológicas, que enquadram a paisagem das zonas Nordeste e Sudoeste, apresentam uma magnífica geodiversidade de grande interesse científico, pedagógico, cultural e igualmente atrativo do ponto de vista turístico. Por outro lado, a área centro-ocidental da ilha apresenta topografia aplanada e basculada para sul, sendo revestida por depósitos eólico-areno-calcários de tonalidade dourada. Estas deposições formaram vários campos dunares que, pela ação das chuvas e dos ventos fortes, acabaram por alimentar a formação da praia. Tudo começou há cerca de 18 milhões de anos atrás. Um vulcão submarino começou a lançar muita lava e lançou tanta lava que chegou ao nível do mar e um dia chegou à superfície e criou esta bela ilha que teve, felizmente, as suas últimas erupções há 8 milhões de anos atrás. Entretanto, após este período, todos estes anos, transformações, erosão, de escultura natural, criou uma ilha bonita, com 6 ilhéus em seu redor. Nós tivemos mais recentemente na nossa história a criação do nosso maior tesouro, a Praia de Porto Santo. Há cerca de 30 mil anos atrás, durante uma era tropical, aqui em redor do Porto Santo, criaram-se condições espetaculares para um recife de coral, muitos organismos marinhos em torno da ilha, que entretanto, logo a seguir na última grande glaciação, o nível do mar, ao descer, expôs todos estes organismos marinhos que foram, entretanto, fragmentados e com os ventos fortes foram depositando-se ao longo das costas, como vemos aqui na zona da Fonte da Areia. Este depósito é lianita, esta paleoduna, criou-se com estas condições únicas e específicas e é um recurso natural não renovável que devemos proteger. Após a cobertura de toda esta área com areias, tudo o que estava aqui presente em terra, os gastrópodes terrestres, a vegetação e também algumas aves, ficaram fossilizados e conservados até os dias de hoje. Nesta área conseguimos encontrar muitos registros fósseis, cada vez mais procurados pela comunidade científica e também pelos turistas que aqui visitam. Todos os dias passamos por cá, mas não temos só de geologia para contar, também temos muitas histórias sobre este local. Uma delas é que aqui já viveram porto-santenses, era uma zona habitada, com agricultura, principalmente vinhas, alguns frutos e vegetais, que entretanto, com a construção do aeroporto, mudaram-se para a zona contrária, a zona oposta. Nós já tivemos aqui extração de inertes, houve durante muitos anos aqui a extração para a maior parte da construção, o aeroporto, as casas, os hotéis que entretanto surgiram nas últimas décadas, mas há uma preocupação da comunidade local de proteger este local que tem muita importância para o Porto Santo, porque foi daqui que surgiu a praia, a bela praia que temos na Zona Sul, através do transporte dos ventos, passando pelo interior da ilha, também a erosão do mar, a próprio transporte das correntes marítimas, mas principalmente o vento pelo interior da ilha. Há cerca de 15 mil anos atrás chegou o nosso areal à Baía Sul. Portanto, a Praia Dourada deve-se também muito a este local. Depois da primeira viagem de Zarco e Tristão, os descobridores foram encarregados de mandar povoar a primeira terra da grande epopeia da expansão portuguesa. Na segunda viagem de regresso ao Porto Santo, já com Bartolomeu Postrelo, que seria nomeado primeiro donatário, vinha um conjunto de pessoas das mais variadas origens, incluindo presidiários, e igualmente alguns animais, dos quais se deveriam a destacar os coelhos, que constituíram autênticas pragas. Depois da afamada e grande Batalha de Aljubarrota em 1385,
e com a paz com os castelhanos feita em 1411, com a assinatura do tratado dessa mesma paz em 1423, os dois governos de Portugal e Espanha, os dois reinos, dedicaram-se à expansão de novos mundos, conhecer novos mundos, ir à procura de novas terras. E Portugal assim fez com o infante Dom Henrique, depois de fundada a escola em Sagres. Ora, a primeira terra que calhou a ser descoberta dos descobrimentos marítimos no Atlântico portugueses foi exatamente o Porto Santo. Porto Santo é o marco, a pedra angular dos descobrimentos portugueses no Atlântico. Ora, muito bem, há uma certa confusão em geral da população que quando Zarco e Tristão chegaram a Porto Santo, encontraram dois frades, portanto que o Porto Santo já tinha alguém. Isto está completamente errado. Quando chegaram cá não tinha povoamento alguém. Só que na segunda viagem de Zarco e Tristão, em que traziam consigo Bartolomeu Estrelo, primeiro povoador, e também com ele muitas pessoas para povoarem a ilha, assim como animais domésticos de quase toda a espécie. Na segunda viagem vieram ter ou um porto aqui no Porto Santo, ou um porto ancoradouro, que por causa dos ventos, ou talvez do vento sudoeste, supõe-se, vieram ter este porto. As caravelas portuguesas, empurradas pelos ventos, terão entrado numa pequena enseada a nordeste, batizada por Zarco como Porto dos Frades, por ali ter encontrado dois frades naufragados. Seriam franciscanos a caminho das Canárias para evangelizar. Dos frades da Ordem de São Francisco que foram encontrados ali no porto, naquele ancoradouro, Zarco e Tristão, a caminho da Madeira, da Ilha da Madeira, levaram-nos consigo. Estabeleceram-se na Madeira e um pouco mais tarde, a partir do ano de 1430, mais concretamente 1459, 1460, juntaram-se muitos frades da mesma ordem a eles, castelhanos, a maioria portugueses, também italianos, e fundaram o convento de São Bernardino na freguesia de Câmara de Lourdes, onde mais ou menos hoje se localiza a paróquia de Santa Cecília. Ilha Dourada, bela e atraente na sua cor, que deixa no entanto visível a ausência de vegetação associada à pobreza dos solos, órfãos de água. Os descobridores e primeiros povoadores do Porto Santo encontraram uma ilha árida, seca e com ausência significativa de florestação. Por influência do clima, a vegetação primitiva era constituída por reduzido coberto vegetal, arbóreo e arbustivo. O coberto vegetal que terá sido encontrado na ilha do Porto Santo, portanto, na altura da descoberta, estamos a referir ao coberto vegetal primitivo desta ilha, portanto, tem muita influência do clima que aqui existia. Clima este árido, ou um clima semiárido, bastante influenciado, portanto, pelo bioclima mediterrâneo e também oceânico, tendo em conta a exposição da ilha e pelo facto de também termos uma ilha de pequena dimensão, com cerca de 42 km². Considerando estes aspectos, portanto, e também pelas descrições bibliográficas existentes, as árvores que aqui existiriam seriam mais, portanto, o zambujeiro, ou Olea madeirensis, também conhecida como oliveira brava, um endemismo madeirense. Teríamos zimbreiros, portanto, que existiam e comprova-se de facto a sua existência, não pelo facto de termos essas plantas hoje ainda no seu estado selvagem, mas sim pelo uso que elas tiveram e encontrarmos ainda restos destas madeiras, tanto nas habitações mais antigas, que restam algumas ainda na ilha, como em escavações. Teríamos também o barbusano,
o marmolano e nas plantas de porte mais arbustivo. Portanto, provavelmente existiram a uso das vassouras, temos aqui várias à nossa volta, portanto, também a Erica platycodon, subespécie madernicola. Teríamos, portanto, os maçarocos que provavelmente existiriam aqui no Porto Santo seriam mais o Equio nervoso e provavelmente o Equio porto-santensis, embora o Equio porto-santensis só recentemente foi descrito como sendo uma espécie endémica de Porto Santo. Poderíamos também encontrar outras plantas de porte mais pequeno, como a perpétua branca, as losnas, portanto, essa vegetação estaria em princípio toda associada. Da vegetação original que se encontrava na ilha, podem-se classificar 3 tipos de comunidades florestais. Esta classificação é feita de acordo com as altitudes e também da exposição a norte ou mais a sul da vegetação. Assim sendo, a altitudes a cotas mais altas, com exposição mais a norte, teria sido provavelmente mais abundante a floresta da laurisilva do barbosano, onde se encontrariam essencialmente barbosanos e também loureiros. Em cotas mais inferiores, entre cerca de 200 a 300 metros, iríamos encontrar maior predominância de marmolanos, o Sideroxylon marmolanus, e também a Miricafaia. Em cotas mais baixas e denominadas florestas de matagás, encontraríamos mais o zambujeiro, a Olea madeirensis, portanto o endemesmo madeirense, e também os dragoeiros. As florestas de dragoeiros provavelmente terão existido na descoberta da ilha. E ainda figueiras do inferno. Esta vegetação, ao longo do tempo, foi desaparecendo. Hoje existem algumas relíquias desta vegetação, protegidas orograficamente, portanto, tendo em conta o local onde se encontram, em zonas escarpadas e de muito difícil acessibilidade. A ausência de chuvas e as características do terreno arenoso e argiloso constituíram desde sempre grandes entraves à vida dos habitantes do Porto Santo. As prolongadas estiagens provocaram períodos de grande decadência. De modo a minimizar a crise da água, foram construídos engenhos, dos quais se destacam os poços e as noras. A primeira nora foi construída em 1799. Nós estamos junto a uma estrutura que é precisamente o testemunho real dessa vivência. Portanto, isto é um marco real da nossa história, da história porto-santense. Podemos ver aqui esta estrutura. Esta é um poço de origem árabe e era, na imagem, menos que uma cisterna de grandes dimensões, escavada em profundidade, revestida a pedra local, semi-aparelhada. Estas estruturas podiam atingir uma profundidade de 5 a 10 metros e uma largura com um diâmetro que variava entre aproximadamente 1 metro e 5 metros. Têm no seu conjunto ali um acesso, também construído em pedra, que eram umas escadas que davam acesso ao fundo do poço. Mas aqui convém referir também que a água, uma vez contida no fundo do poço, havia que trazê-la à superfície. E então aí é que foram, portanto, ao longo dos tempos, foram-se desenvolvendo diversos mecanismos para fazer com que essa água chegasse cá acima, rentabilizando no máximo a mão de obra, o esforço humano. Claro que de início, nas noras, nos poços, nas estruturas mais rudimentares, este trabalho de elevação da água era feito pela força humana e por tração animal. Só mais tarde, portanto, convém também referir que o primeiro poço que há registro surgiu no século XVIII, aí ainda utilizando este engenho de elevação da água semi-rudimentar. Depois, com a continuação dos tempos, também o Estado, constatando a dificuldade de incentivar e de promover a agricultura do Porto Santo,
incentivou a construção destes poços e indicava precisamente a zona mais plana do Porto Santo. Por isso é que nós podemos ver muitas estruturas destas, desde o Campo de Baixo até o sítio da Calheta. Mas, um pouco mais tarde, já em 1854, o Estado chegou mesmo a promulgar uma lei que financiava a construção destes poços. Então aí, logo quase de seguida, abriram-se 8 poços, já, portanto, e com também encimados com a estrutura das noras. Só mais tarde, um pouco mais tarde, mas ainda no século XIX, é que este engenho rudimentar se modernizou praticamente, portanto assim podemos dizer, e em vez da tração animal foi usada aqui a força do vento, portanto aqui a energia eólica também em seu pleno, e portanto daí esta já não, portanto já aparece aqui, portanto esse mecanismo está destruído, mas no Porto Santo ainda existem umas 2 ou 3 em que se pode ver a nora propriamente dita. A paisagem, tão bela quanto árida e seca, não esconde a vida difícil dos habitantes da ilha, por vezes isolados do mundo exterior, com repercussão na sua forma de vida. A produção de alimentos foi sempre escassa e com poucas alternativas. Quando não havia o cereal, teriam de recorrer a outros meios, que era o peixe. Isso era abundante, desde que tivesse bom tempo, os barcos iam à pesca, podiam secar, escalavam o peixe e secavam, salgavam e secavam, e aí era uma forma de terem alimento. Usavam muito o milho e faziam a escarpeada, e há muita gente que diz que não gosta de falar nesta época, porque a escarpeada comiam de manhã, comiam à hora do almoço, comiam à ceia. Era a única forma de poderem se alimentar. Quando chovia, tinham os charamagos, os ranchões, o perregilho, as pencas, tinham essas ervas, que eram ervas que usavam cozido ou como salada. Por exemplo, os ranchões e os charamagos é uma planta que se pode cozer e temperar como se fosse as couves. As serralhas já é tipo rúcula, e então usavam como salada. E para acompanhar sempre o peixe, porque era a única forma de poderem se alimentar. Quando havia chuva abundante, tinham as lentilhas, tinham a cevada, tinham o trigo, tinham também feijão, pouco, tinham a batata também. No verão a melancia, o melão, as uvas, os figos, e que são tudo frutos bastante doces, porque a nossa terra, o terreno, dá tudo com muito sumo, suculento e muito doce. O meu Porto Santo é tudo isto, é esta beleza, é a ilha encantada, é a ilha que, quando me falam dela, porque a desconhecem, perguntam-me o que é que isto tem de especial, e eu digo: tem umas paisagens bonitas, tem cores lindas, tem uma praia maravilhosa, e seria suficiente para identificar Porto Santo. Porém, eu identifico melhor o Porto Santo contando aos meus amigos e a quem pergunta pelo Porto Santo uma história que eu tenho muito pessoal quando aqui cheguei, há 50 anos. Numa tarde de verão, numa tarde de abril, melhor dito, que parecia verão, havia uma calmia notória, e no sítio onde eu fiquei, no Alto da Camacha, percebi-me que à noite havia um sussurro que era o mar, ao fim e ao cabo, sobre as pedras de Calhau Redondo que existiam na Fonte da Areia, que mais tarde vim a constatar exatamente aqui, e que nessa noite não me fez dormir. Praticamente não preguei olho, mas no dia seguinte fui explorar um pouco os arredores e verifiquei que ali para o lado dos picos, o Castelo e o Pico do Faz, havia aves a sobrevoar. Vim a saber que eram o búteo, ou a águia de asa redonda, mais conhecida por manta, que com os seus pios tentavam
comunicar-se para saberem onde existiam coelhos para que puderem alimentar-se. Ao lado, também me lembro de cabritos com as suas mães a brincar naqueles socalcos e mais abaixo outros animais como vacas e outros animais de ajuda ao agricultor que por aí andavam, tornando mais bela a paisagem. Esperava que tudo isto não desaparecesse, mas hoje realmente praticamente não existe. Era bom, na minha opinião, que voltássemos aos bons velhos tempos.